O título da nossa mensagem é Uma Vez Salvo, Separado para a Glória de Deus. O texto que nós vamos meditar encontra-se na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 ao 16. E o texto dessa carta, que o apóstolo Pedro escreve aos cristãos espalhados naquela época e também aos cristãos que hoje estão espalhados no mundo todo. Ele diz assim, versículo 13: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Queridos irmãos, o plano de salvação de Deus em nossas vidas implica dizer que nós fomos salvos do pecado. E somos salvos para uma vida de santidade, para buscarmos viver a vontade de Deus, para lutarmos intensamente nisso. Isso é vida de santidade. É uma vida que se coloca diante do Senhor, morto para si mesmo e vivo somente para Deus, porque Cristo vive agora em nós. E uma vez que fomos salvos, nós somos então, segundo as Escrituras Sagradas, somos agora novas criaturas. E agora vivendo em dias em plena novidade de vida, ou seja, a cada momento em que vamos vivendo como cristãos, vamos sendo transformados. Então vai havendo novidade de vida em nós, transformados, e é evidente, para melhor. E sob a luz da salvação, que foi projetada no coração de Deus para nós, pobres e miseráveis pecadores, chegamos então à compreensão que, mediante esse excelso e sublime favor concedido por Deus para todos que creem no nome do seu Filho Jesus Cristo, então nós viveremos agora em diante conforme os preceitos, as filosofias e a vontade daquele que nos salvou, independentemente das circunstâncias da vida que possamos estar vivendo. Independente das circunstâncias. E dessa forma, uma vez que fomos salvos pela graça de Deus, nós temos por característica uma vida consagrada. O que é uma vida consagrada? É uma vida consagrada a Deus, evidentemente, ou seja, separado para Ele. Quando a Bíblia nos chama a nós, miseráveis pecadores, de santos do Senhor, por meio da graça de Deus em Cristo Jesus, quando Ele fala que a Bíblia nos chama de santos, Ele está falando o seguinte: Ele está dizendo que nós agora somos separados para Ele. Esse é o sentido desses santos do Senhor. Não é um santo perfeito, porque perfeito só Deus, nenhum de nós somos. Então, queridos, nós vamos ter uma característica, a uma vida consagrada, como esses santos do Senhor, como esses salvos por sua graça. Então somos separados para Deus, e separados para quê?
para o louvor e glória do seu nome, para vivermos glorificando o seu nome em nossas vidas, no nosso viver. E assim um salvo, porque salvo ele é, este busca essa vida de santidade que alegra o coração do Senhor. Este busca caminhar num caminho de obediência, se submetendo ao senhorio de Cristo como Senhor de sua vida, como aquele que é quem diz o que você tem que fazer, é quem diz o que nós temos que fazer, e nós simplesmente assentimos, nós simplesmente batemos continência e diz: sim, Senhor, assim faremos. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 6, versículo 12 e 13, o apóstolo diz assim: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo. E para quê? Paulo diz: para a glória de Deus. A esperança viva da herança celestial, ou seja, a salvação, inspira todo aquele que é salvo a buscar uma vida em santidade. Esta santidade, que eu já expliquei do que trata, não trata de uma vida de perfeição, não trata de uma vida sem pecado. Afinal, seria buscar algo inatingível nesta vida, mas significa uma vida separada para Deus, significa morrer para si e viver para Deus, significa viver dominando os desejos e vontades, significa, queridos, viver oferecendo a vida, a própria vida, como oferta de justiça e louvor a Deus. Portanto, a salvação, ela é o que dá ocasião a uma vida de santidade. A salvação é a causa da santidade. A salvação é isso, ela que dá a ocasião a nós vivermos agora nos submetendo à autoridade de Cristo. Assim também como a santidade, ela é o resultado desta salvação. Quem é salvo busca a santidade. Quem é salvo luta para viver segundo a vontade de Deus. Um verdadeiro salvo, ele sente-se motivado no seu interior em viver num estilo de vida harmônico e coerente com a vontade de Deus. Por sua salvação, pela graça recebida de Deus, pelo sentir o eficaz amor de Deus sobre sua vida, o transformador amor de Deus por sua vida, por tudo quanto Ele lhe fez, ele se sente motivado, impelido, encorajado a viver um estilo de vida que agrade a Deus. Então o apóstolo Pedro, nestes versículos, ele nos mostra aqui 3 princípios fundamentais para uma caminhada compatível ao estilo de vida de um verdadeiro salvo, daquele que de fato foi alcançado pela graça de nosso Deus. Nestes versículos vamos encontrar esses 3 principais fundamentos que eles nos mostram aqui. E o primeiro princípio é quanto à habilitação para uma vida de santidade.
por meio da salvação que nós recebemos, e portanto somos habitados pelo Espírito Santo, essa habitação do Espírito Santo haverá de nos habilitar a viver neste caminho de santidade. O versículo 13 diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Então, a santidade é uma fase intermediária na vida de um cristão. Esta fase, ela está entre quando ele se converte, ou seja, quando ele é nascido de novo, quando ele passa pelo processo do novo nascimento, e que o lança então a uma sobrenatural transformação de mente, após a compreensão espiritual, através desse Espírito Santo que habita nele. E isso está. E depois então em seguida vem a fase da glorificação, quando enfim os salvos estão vivendo a eternidade que antes somente viviam pela fé, pelos olhos da fé. Então a santificação é a caminhada do cristão da cruz ao céu. É quando ele se converte, ele está no processo de quando ele se converte até o dia da glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta caminhada se faz necessário ter as seguintes posturas, alguns posicionamentos. Então, um cristão que ele está habilitado, que ele pode notar em si que está habilitado para viver em santidade para o Senhor, ele tem uma primeira postura, e a primeira postura é que ele tem uma mente preparada para agir. Uma mente pronta para agir, que reage. O apóstolo diz, portanto, preparem sua mente para a ação. Na versão Almeida, revista e corrigida da Bíblia, o texto é um pouco diferente. O texto ele diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Eu já falei sobre isso aqui, um discipulado aqui da carta de Pedro, que demos início. Falamos e falei também em algumas pregações, talvez os irmãos se lembrem. E esta versão que lemos agora, quando diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, esta versão implica em uma difícil compreensão. Entretanto, aqui, Pedro está fazendo referência a um antigo costume oriental, aonde o indivíduo ele recolhe por entre as pernas o seu manto ou sua túnica, porque era assim que eles se vestiam, e passam esse pano por entre as pernas e enrolam na sua cintura, prendendo aqui no cinto que usam, ficando praticamente uma bermuda, digamos dessa forma. Talvez se você tivesse aí com um vestido longo, poderíamos até mostrar esse exemplo. Mas acho que você deu para entender. Pegar o pano aqui, passar pelo meio das pernas, puxá-lo, arrodeá-lo pela cintura e prendê-lo no cinto. Virou uma bermuda, um bermudão. Então Pedro aqui está exemplificando, numa analogia, para instruir a todos os cristãos destinatários dessa carta, e assim eles possam estar preparados em suas mentes e dessa forma terem o devido cuidado de tomarem atitudes e darem respostas corretas a fim de não se prejudicarem.
Muitas vezes, vestindo-se essas túnicas, como Pedro está falando, as pessoas precisavam andar um pouco mais apressado e por isso faziam isso. As pessoas tinham que reagir para um momento de perigo e precisavam ou lutar ou correr. Então Pedro está fazendo essa analogia para que nós possamos entender que precisamos estar com as nossas mentes completamente preparadas para reagir nos momentos tais como esse, de dificuldade, de esforço. Afinal, naquela época também, aqueles irmãos viviam momentos de extrema dificuldade. Aqueles irmãos em Cristo lá atrás, eles estavam vivendo sobre tremenda perseguição. Assim, haviam também momentos em suas mentes e corações que eles poderiam ficar conflitantes, cheios de medos e muitas dúvidas. Ao sofrer um ataque, ao sofrerem uma ameaça de morte, inclusive. E era justamente aqui que eles deviam estar preparados a enfrentar isso. Então, suas mentes deveriam estar prontas para reagir positivamente. E então Pedro os alertava para terem cuidado e não se deixassem levar por estas coisas, pois poderiam ter um entendimento completamente distorcido do Evangelho e da promessa da salvação. Eles poderiam começar agora a botar em dúvida talvez isso. Nas mais diversas ocasiões de conflitos em nossas vidas, seja na família, seja no ambiente do casamento, na relação matrimonial, seja no seu trabalho, no nosso trabalho, se nós não estivermos com nossos lombos cingidos, com as nossas mentes preparadas, para podermos assim termos o entendimento correto, nós sofreremos os resultados de nossas incorretas atitudes, ou melhor, precipitadas atitudes. Se nós não tivermos com nossas mentes preparadas para refletirmos sobre os nossos enfrentamentos, tiraremos então conclusões completamente equivocadas, pois nossas mentes, naquele momento, não estarão preparadas para chegarmos a conclusões apropriadas e dessa forma virmos a agir coerentemente com a vontade de Deus. Muitas vezes nesses momentos nós podemos reagir precipitadamente. Nesse momento nós podemos reagir fora do contexto da vontade do Senhor para conosco. Nesse momento, mediante medo, mediante preocupações, mediante ansiedades, podemos tomar atitudes que não são aquelas que o Senhor quer que nós venhamos tomar. Mas vem a pergunta: como podemos ter nossas mentes então preparadas? Como podemos? A resposta é conhecimento da vontade de Deus. E esse conhecimento da vontade de Deus só pode ser alcançado por meio do conhecimento da sua palavra. Dessa palavra que está sendo ministrada agora. Porque ter uma mente preparada é ter firmeza no conhecimento do Senhor. E dessa forma poderemos ter entendimento sobre seus propósitos, sobre suas promessas. Nós começaremos a entender melhor os propósitos e as promessas do Senhor, ao invés de começá-las a colocar
ao invés de nós começarmos a colocá-las em xeque, duvidando delas. E a fé, ela só cresce a cada experiência com Deus. Mas a fé cresce ainda mais quando o conhecimento faz parte desse processo. Pois tanto a fé cresce, quanto também ela vai se tornando madura, mais firme. Não fica uma fé cambaleante, inconstante, trôpica, vacilante. Um cristão que não se preocupa com isso, sabe o que no fim ele é? Um cristão medíocre. E um cristão completamente negligente com sua vida para com Deus. Ele vai vivendo do jeito que pensa que é, do jeito que deve ser, sem se importar com a vontade do Senhor. Cristão medíocre, cristão negligente. Entretanto, queridos, uma mente pode ter bastante conhecimento sobre a palavra de Deus, é verdade. Contudo, ter o conhecimento da palavra e não agir, e agir através da submissão da mesma palavra que conhece, ele torna-se um cristão tão medíocre e negligente quanto aquele que é vazio em sua mente desse conhecimento. O pior, ele torna-se até um fariseu, um hipócrita, que sabe o que tem que fazer e não faz. Utiliza o que conhece para os outros, mas para si não. Tem muito teólogo assim, doutor teólogo, cheio de doutorado, cheio de conhecimento, sabe disso, sabe daquilo. Vem para discipulado, exige discipulado, tem que ter discipulado, tem que ter, mas o que é ensinado no discipulado entra aqui e sai aqui. A única coisa que fica na mente talvez seja para acusar outros, mas não para refletir sobre si. E aí cada vez mais ele torna-se tão miserável e tão medíocre quanto aquele que não tem conhecimento algum. Isso não sou eu que falo, é a própria palavra de Deus que diz isso. Ó Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Salvo engano, quem postou esses versículos essa semana foi o irmão Evaldo, lá no nosso grupo. Vocês veem que eu leio o grupo. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Outro dia aconteceu em casa assim, eu fui no banheiro, e aí me levantei e tinha algumas coisas que eu já estava um tanto atrasado e tinha que fazer. E via de regra, quando eu vou no banheiro logo de cara, eu escovo os dentes e faço a barba. E ali eu me olhei no espelho e eu ainda escovei os dentes. E depois vim para lá e para cá. Saí da frente do espelho e fui fazer as coisas. Daqui a pouco, como eu vi, estava arrumado já saindo de casa. Aí quando eu passo a mão aqui, eu digo, eita, não fiz a barba. Eu esqueci da minha aparência. Assim são as pessoas, somos nós, que muitas vezes, diante da palavra de Deus, ela reflete quem nós somos. Nesse momento, exato momento, ela talvez esteja dizendo a muitos aqui, ou a todos nós,
que nós estamos inseridos dentro disso. Ou seja, essa palavra está sendo um espelho, está nos mostrando quem somos, está mostrando, acusando os nossos erros, está mostrando naquilo que nós estamos falhando, está mostrando naquilo que nós devemos mudar. E aí, finaliza-se aqui o culto, dá a bênção apostólica, todo mundo sai naquela porta e esquece tudo que viu aqui no espelho da palavra, esquece de ter visto a sua própria imagem. E quando se esquece, o que é que faz? Continua fazendo a mesma coisa, embora tendo tido o conhecimento. Passa a viver mais uma vez como um cristão medíocre. Mas quanto mais tivermos conhecimento da palavra, e conhecendo ela, a ela nos submetemos, muito mais ainda nós seremos dominados por ela no nosso coração, como também por ela nós seremos transformados dia após dia. Seremos lapidados por ela. Seremos transformados a cada dia e cada vez mais iremos parecer, nos assemelhar com o dono dessa palavra, com o Senhor Jesus. Mas precisamos olhar no espelho, fixarmos os nossos defeitos no espelho da palavra. E ela, quando diz o que fizemos de errado, ela também diz como podemos consertar. E possamos ver, colocar em nossa mente e descer no nosso coração o propósito de corrigir-nos a nós mesmos, ou seja, tirar os nossos ciscos, as nossas traves, melhor dizendo, dos nossos olhos, a fim de que depois possamos ajudar um ali, outro acolá, que também está com um cisco no olho. Mas primeiro, a trave da gente. A segunda postura que um cristão que é habilitado para uma vida em santidade, ele deve ter, esse é problema. Já ontem eu lutei com ele. E fui vencido em alguns momentos. A segunda postura que um crente tem que ter, que um verdadeiro cristão, um salvo tem que ter, é autocontrole em tudo. Autocontrole em tudo. Olha o que Pedro diz: e exercitem o autocontrole. Exercitar é o quê? Praticar. A embriaguez física, ela é algo contrário aos preceitos de Deus. A Bíblia condena a embriaguez. E por que condena? Porque tira a sobriedade. Porque desmantela o autocontrole. Converse com uma pessoa hoje, que ela está em sã consciência, sem nenhum gole de álcool, e converse com ela cheia de cachaça. Ela vai expor muitas coisas que ela não teria coragem de fazê-lo estando sóbrio. E essas coisas que ela não tem coragem, ela não faz porque sabe que é errado. A embriaguez é uma desgraça. Ela tira você do prumo. Ela tira você da sua consciência. Ela tira de você da moral. Ao invés de lhe dar moral, ela lhe torna um imoral. Imoral no falar, no agir, no praticar. Mas, queridos, não somente o álcool e as drogas entorpecem e embriagam, pois a mente ela pode ser embriagada por outras coisas também. Não adianta a gente dizer aqui, graças a Deus eu não bebo. Não. Mas tem outras coisas que nós nos embriagamos, nós nos entorpecemos. E inclusive coisas boas.
Coisas boas. Coisas boas tais como o quê? Profissão, trabalhar. É coisa ruim? Não. É bom, legal, é legítimo, é bíblico. Se tem uma coisa que Deus não gosta é de preguiçoso, mas trabalhar é bom. Trabalhar você traz provisão para si próprio, para a sua família. Você começa a ser de fato um homem provedor da sua casa. E não como um bocado de homem que tem por aí Nutella hoje, que ainda não fazem isso. E se sente bem nessa postura. Então profissão é bom também. Poder é bom? É, você poder. Você ter uma capacidade de fazer algo é bom. Amizades é ruim? Não, é boa. Namoro é bom? É. Riquezas. É pecado ser rico? É pecado ser dominado pela riqueza. Se divertir, ter lazer é ruim? Não é. Intelectualidade, ser inteligente, é ruim? Também não é, é bom. Entre muitas outras coisas boas. Mas até essas coisas boas podem nos embriagar e nos entorpecer. E assim Pedro alerta e adverte a nossa vigilância e uma vigilância espiritual sobre isso. Pois ele sabe com que facilidade nós cristãos nos desconcentramos das coisas espirituais. Porque é interessante, mas nós queremos viver essa dicotomia. Eu só sou espiritual lá na igreja, no culto de 6h30. Saiu da igreja agora não, agora é carne, agora sou natural. Não lembra mais de nada. Aquela história, olha no espelho e depois se esquece da sua própria imagem. Então Pedro sabe da nossa capacidade, infelizmente, de nos desconcentrarmos do que é espiritual. E sabe por que isso? Há uma desconcentração disso? Porque nós já estamos embriagados com as coisas deste mundo. Coisas boas, como trabalho, como namoro, como raciocínio e capacidade de inteligência, como seu poder, com o seu dinheiro, com o seu prazer, com o seu lazer. Eu não abro mão do meu lazer para nada, nem para Deus. Se ele vir aqui me pedir, eu não dou, eu não deixo de fazer. Eu não perco uma hora de sono. Para Deus, não. Eu perco para fazer, para assistir televisão, para ir para o cinema, para ir para a Netflix. Para ficar no telefone horas e horas e horas pela madrugada conversando. Mas perder uma hora para Deus? Não. Por que acontece isso? Essas coisas estão nos embriagando. O autocontrole e sobriedade da vida cristã implica na plena capacidade de responder a toda e qualquer situação de forma racional. Queridos, uma mente que não vive sóbria passa a ser uma mente não disposta à vontade de Deus. Ela não tem disposição. Ela tem disposição para tudo que você pensar, menos para a vontade de Deus. As decepções, os desgostos, desilusões, frustrações, prejuízos, entre outras coisas negativas, podem também embriagar a mente de cristãos, ao ponto de lhe tirar toda a sobriedade e, portanto, tira seu autocontrole, e assim este deixa completamente,
estas coisas o deixa completamente inapto a refletir no conhecimento do Senhor. Eu tive uma raiva hoje, não quero nem saber de Deus. Aquele pastor não presta, acabou a minha vida, eu não quero saber de Deus, acabou a minha vida cristã, está que danada de igreja. Aquele pastor é um bandido, parece até que todos eles são. Infelizmente, essa é a visão do mundo, onde não tem pessoas sérias, como pastores, como sacerdotes, como missionários. Eu sei que tem bandido e muito por aí. Assim como tem bandido dentro de partido, de prefeitura, de câmara de vereador, de assembleia. E nem por isso o povo deixa de adorar esse povo, né? Tem bandido dentro do futebol e ninguém deixa de adorar. Tem bandido em todo canto, ninguém deixa de adorar. Agora, quando há um bandido, e de fato tem, se passando por pastor, sendo de fato ele um falso pastor, um falso profeta, um filho e servo de Satanás, aí eu boto todo mundo no mesmo saco e abandono a igreja. O autocontrole e a sobriedade na vida cristã implica na plena capacidade de responder a toda e qualquer situação de forma racional. Epa, peraí. De fato, aquela igreja não é bíblica. Só prega heresia. Eu já conversei com o pastor disse que crê dessa forma. Aquela igreja não olha para as pessoas mais necessitadas. Aquela igreja é assim, aquela igreja é assim, aquela igreja não gosta de evangelizar, aquela igreja não faz missões, aquela igreja... Você analisou? Não tem jeito de ficar naquela igreja, então, de fato, saia dela. Agora, não abandone Cristo, que Cristo não tem culpa disso. Busque igrejas sérias, porque tem por aí. Se um irmão lhe desgostou dentro da igreja, eu vou sair daqui porque aquele irmão é um chato. Aquele irmão me traiu, aquele irmão não me pagou, ou sei lá o que for. Porque aquele irmão me causou um grande desgosto. Vou fazer só uma pergunta aqui. Você desgostou alguém na sua vida? Eu acredito que não tem ninguém aqui que venha dizer, eu nunca desgostei ninguém. Desgostou. E o pior, via de regra a gente desgosta as pessoas que mais nós amamos. Pai, mãe, irmão, noiva, marido, esposa, filho. Então não deixe se entorpecer também com as coisas ruins. Pela ira. Está com gosto de sangue na boca. Clame ao Senhor. Porque você não foi amada para odiar. Você não foi amado para odiar. Nós, como salvos do Senhor, fomos amados para amar. Eu não perdoo. Me diga alguma coisa. Nós, os salvos do Senhor, se assim nós temos certeza disso, nós merecemos o perdão de Deus. Acredito que ninguém vai dizer aqui, eu mereço. E como é que você não quer perdoar? Você e eu, nós, pecadores, não queremos perdoar. Quando aquele que é santo nos perdoou e continua a nos perdoar.
O apóstolo Pedro diz: exercitem o autocontrole. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, cuidado. Cuidado. Não se deixem levar. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, atenção. Não se embriaguem com seus sentimentos. Sejam sóbrios. E controlem-se. Lancem mão do seu conhecimento espiritual. Dr. Simon Kistemaker, sobre isso, ele diz o seguinte: a mente de um cristão deve ser livre de precipitação, de impetuosidade e irreflexão. Deve rejeitar a tentação de ser influenciado por bebidas e drogas intoxicantes. Deve permanecer alerta. E finaliza então Simon Kistemaker: sendo assim, sejam sóbrios, vigiem. A terceira postura, aquele que é habilitado a viver uma vida de santidade, é que em sua postura, ele tem esperança na promessa da graça. O apóstolo Pedro, ele diz: depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Se tivermos nossas mentes preparadas pelo conhecimento da palavra de Deus, a fim de praticá-la em nossas vidas, seremos sempre convictos de esperança na herança da salvação guardada no céu, que receberemos quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Então temos que ter esperança nisso. A palavra esperança que a Bíblia usa aqui não é a palavra esperança que de forma comum nós usamos em nossas falas, em nossos diálogos. Essa esperança de que a Bíblia nos fala refere-se a algo certo e não a coisa incerta. A esperança que a Bíblia fala aqui não é aquela que você diz: amanhã eu espero que isso aconteça. Não é isso. A Bíblia fala de uma esperança que nós temos como salvos que termos convicção nela. Que essa esperança, ela não vai nos decepcionar nunca. Ela vai acontecer. A esperança da graça. A graça que nos abriu os olhos para os nossos pecados. A graça que nos abriu os olhos que somente em Cristo nós podemos ser salvos dos pecados que nos condenam. A esperança da graça que nos fez nos arrepender desses pecados e nos colocar diante de Deus, e assim sermos recebidos por Ele agora não somente como criaturas, mas filhos de Deus. A esperança da graça que nos promete: olha, ainda que você morra, mas você vai viver eternamente. A esperança da graça, a nossa salvação. Que nós temos aqui a convicção que se as trombetas tocarem nessa noite, eu não temerei medo algum. Porque o amor dessa graça lançou fora todo o medo. A esperança dessa Bíblia, ela refere-se a algo certo e não incerto. Essa esperança é a que nos dá condição de agir adequadamente, com sobriedade, olhando pelos olhos da fé, num futuro com absoluta certeza que quanto ao que Deus prometeu, sem dúvida alguma Ele irá cumprir, porque Ele é fiel. Eu e você não somos não, mas Ele é.
Se fosse por conta da nossa fidelidade, nós vivíamos, era todos desesperançados. Esta esperança, queridos, ela é ancorada pela graça de Deus. Essa esperança era ancorada não somente pela graça, mas na graça e para a graça. Na vida de um cristão, não há incerteza quanto ao amanhã. Ele sabe que o amanhã para ele vai existir. Ainda que ele morra, amanhã existirá. Porque como falei ontem à noite, ainda que eu esteja aqui pregando e agora mesmo tenha um infarto, é só um momento que eu fecho os olhos, o coração bate e na mesmo instante estarei na presença de Deus. Porque mereço? Não. Misericórdia e graça. Portanto, Pedro quer aqui nos encorajar a fitarmos nossos olhos para a frente, para a promessa, para a recompensa futura da preciosa herança da salvação. E que assim, de forma esperançosa, de forma confiante, aguardemos a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Wayne Grudem, sobre isso, ele nos diz o seguinte: primeiro, preparem suas mentes, assim estejam prontos para pensar nas coisas do alto, na obra de Deus, e imediatamente obedeçam. Então, ao mesmo tempo, estejam sóbrios, alertas e vigilantes nas coisas espirituais, em convicta e confiante perspectiva, na esperança que, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, receberemos a grande e valiosa bênção da herança da salvação de Deus. Aquele que é salvo, que tem uma característica de viver no caminho da santidade, obedecendo ao Senhor, ele tem essa postura. Ele não duvida da promessa da graça, em tempo algum. Agora, o segundo princípio, quanto a todo salvo, o primeiro é aquele que busca viver no caminho da santidade. E o segundo princípio desse que é salvo, é a sua inconformidade com a antiga vida de pecado. Ele não se conforma mais com aquela vida do passado. Ele não quer saber disso. Versículo 14. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Pedro aqui nos fala como aqueles que um dia foram misericordiosamente agraciados pelo seu amor em Cristo Jesus. Quem nunca foi amado dessa forma não vai entender nada do que estás falando. Espero que o Espírito Santo de Deus venha abrir seus olhos e seus ouvidos ao entendimento. Então Pedro quer nos dizer que se fomos salvos da desobediência e do pecado. Vê mesmo, de que nós somos salvos? Da desobediência e do pecado. E fomos salvos da desobediência e do pecado para o quê? Para a obediência. Fomos salvos da desobediência para obedecer. Fomos salvos do pecado, mas não para pecar. Fomos libertos do pecado, mas não somos livres para pecar. Nós éramos, como a Bíblia diz, por natureza, filhos da ira de Deus. Mas agora somos filhos de Deus. Portanto, como filhos, herdamos a natureza de nossos pais.
E não diferente agora, como filhos de Deus, herdamos sua natureza e assim vivemos em santidade. E por quê? Porque o Senhor, Deus, que é nosso Pai, que dizemos que é nosso Pai, Ele é santo. Agora, como filhos da graça e do amor de Deus, vivamos firmes em obediência, não nos deixando levar pelas nossas vontades anteriores, nas quais estávamos presos e escravizados. Podemos enxergar aqui nesse versículo uma semelhança neste assunto que Pedro está tratando, nesse assunto principal. Podemos ver aqui uma semelhança com a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 2. O capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Paulo ele quer dizer que os cristãos não devem esquecer de que a obediência a Deus é o princípio de uma vida em santidade. Não tem como ter essa vida sem nos submetermos ao Senhor. E se nós não nos submetemos a Deus, ao Senhor, ao seu senhorio, nós estamos longe do princípio da bênção de Deus sobre nós. O princípio da bênção é andar com Deus, e só anda com Deus quem lhe obedece, quem anda no caminho da santidade. De outra forma, esqueça. E nem espere bênção. Viver em santidade é viver a vontade de Deus, o que é totalmente contrário de fazer e viver o que a nossa natureza pecaminosa quer que nós façamos. Pedro adverte que agora, como salvos e regenerados, ele diz que nós devemos sermos filhos obedientes. Antes de Cristo nós éramos o quê? Filhos da desobediência. Mas agora em Cristo nós somos filhos da obediência. E isso, meus irmãos, a fim de não voltarmos a viver em nosso antigo modo de viver, como o apóstolo Paulo está falando, está advertindo, cuidado. Você está amando o mundo demais. Daqui a pouco você está, o mundo está dentro de você. Daqui a pouco ninguém enxerga mais nada de Cristo na sua vida. Porque você vai olhar só para o mundo. Você não presta atenção em nada. Você não olha para essa palavra. Você não escuta essa palavra. Você não tem reverência a essa palavra. Você não tem respeito a essa palavra. Você vive como quem do mundo é, como quem nunca me conheceu. E aqueles que nunca conheceram, meu irmão, o que Deus fez para a vida desse povo é uma desgraça. Ele diz lá em Romanos 1 que aqueles que voltaram as costas ao Criador para adorar a criatura, ou seja, a si próprio, a sua carne, a sua vontade, as coisas do mundo, as coisas criadas. Ele diz que a esses, não é assim que vocês querem viver, então olha, seja feita a vontade de vocês, vocês vão estar agora entregues às suas próprias paixões. A pior coisa que Deus pode fazer na minha e na sua vida é nos entregar nossas próprias vontades.
Mas ele disse: é assim que você quer? Seja feita a sua vontade. Viva as suas paixões. Não é nisso que você se sente feliz? Vá. Sua felicidade não está em mim, sua alegria não é em mim. Você não tem prazer em mim? Tem prazer nisso? Assim, faça. Agora, esse que vive dessa forma e que tem preferência por essa vida, e que não vê problema nenhum nisso, tenha certeza, ele não está inserido até agora em nenhum desses dois princípios. Em nenhum desses dois. Ele nem quer viver e andar em santidade, ele não se esforça por isso, ele não pede graça ao Senhor por isso. E ele é completamente conforme com o mundo que sempre viveu. Porque é com esse mundo que ele está vivendo agora. E para esse mundo. Mas Pedro está alertando a nós hoje, para que tenhamos cuidado, aí a fim de não voltarmos a viver no nosso antigo modo de viver. Quando nós satisfazíamos os nossos próprios desejos e vivíamos na ignorância. E que ignorância é essa? A ignorância de Deus e dos seus retos caminhos. E por esta ignorância éramos todos nós levados pelos desejos de nossas vidas. Desejos estes que nos dominavam, que nos escravizavam. Então Pedro adverte que, como nascidos de novo, não devemos nos conformar com o mundo a fim de não imitarmos o comportamento e os costumes deste mundo. Se há algo que o cristão deve assumir é uma postura de inconformista. Inconformista. E essa inconformidade é com os costumes deste mundo, mundo esse morto em seu próprio mal. E essa inconformidade, ela não pode ser superficial e exterior, visto que a inconformidade do verdadeiro cristão não é motivada pelo que não é motivada pelo quê? Mas é motivada por quem? Ele não é inconforme, ele não vive em conformidade com este mundo por causa de coisas, mas por causa de alguém, e esse alguém é Deus. Aqui não trata de um inconformismo porque não devo, mas um inconformismo porque não quero, nasce aqui dentro. Não é uma inconformidade que fará mal, mas é uma inconformidade que fará bem. A ideia na vida de muitas pessoas, em especial de muitos jovens, para se justificar quanto ao seu comportamento reprovável é: mas todo mundo faz, todos fazem, por que eu não faço também? Não que isso só seja conversa de jovem, não, é conversa de crente, e crente antigo, que vai pela maioria, a maioria vence. Se a gente olhar nessa questão de maioria mesmo, aqui no mundo, o mundo é mais. O mundo tem maioria mesmo. Agora a pergunta que eu faço a você, a mim,
Nós somos todo mundo? Quem já escutou de papai e de mamãe lá atrás? Ah, mãe, ah, pai, mas todo mundo, você não é todo mundo, cabrito, cabrita. Você não é todo mundo. Se você está com essa conversa de todo mundo faz, eu só quero dizer uma coisa a você, que Deus não está nem aí quanto ao que todo mundo faz e pratica. Mas tem uma coisa que Deus está de olho, é na minha vida e na sua. É como falei ontem, irmã. Aquilo que eu falo sozinho, que ninguém me ouve. Aquilo que eu penso, que ninguém sabe. E aquilo que muitas vezes eu faço sem ninguém ver, Ele está falando. Ontem eu falei também, tem muita gente que diz, Deus que me julgue. Essa pessoa não tem a percepção do que está dizendo. Se Deus for julgar a mim e a você, como justo Ele é, nós vamos ser fulminados. É por isso que nós precisamos de Cristo. Se você não entendeu isso, bota na sua cabeça e entenda de uma vez por todas. Você sem Cristo, você está no inferno. Eu e você sem Cristo, nós estamos condenados, desgraçados, infernalmente desgraçados. Deus não está preocupado com o que o mundo está fazendo. O que o mundo está fazendo é natural ao mundo. Agora nós, que professamos fé nele, Ele está de olho, viu? E preste bem atenção. Abra seu olho. Como diz pastor Antônio, junta os pés. Que juntemos os pés. Éramos filhos da desobediência. Estávamos espiritualmente mortos, mas Deus nos ressuscitou em Cristo. E passamos agora a ser filhos da obediência. Porque a maioria faz isso, não é padrão e normal para que um cristão faça. Não é. Efésios 5:1, o apóstolo Paulo diz, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. E o princípio para que se consiga diferenciar os padrões de Deus dos padrões desse século é tendo em si o Espírito Santo de Deus. Nós temos, amém? Porque só tem o Espírito Santo quando este é regenerado pelo próprio Espírito. É quando esse lhe fez renascer. Então não existe cristão sem renascimento. Entretanto, o indivíduo, uma vez renascido, ele não pode ser outra coisa senão um cristão. Nós somos a outra coisa. Não importa se o Estado aprovou o aborto. Não importa se o Estado, o Congresso, ou seja quem for, aprovou a união homoafetiva. Não importa se eles modificaram o conceito sobre família. Família é homem com homem, família é mulher com mulher com cachorro, cachorro com homem, e por aí afora. Não importa se eles mudaram isso. O que importa é o que o Senhor aprova. O Congresso aprovou. Deus desaprova, a gente também. Se somos cristãos, somos chamados para a obediência a Deus.
Não somos chamados para a obediência a ritos, costumes e tradições. O apóstolo Paulo, ele diz: tenha paz com todos, enquanto possível for. A impossibilidade de ter paz com todos vai no momento em que temos que desobedecer a Deus. Está o exemplo do nosso querido apóstolo Pedro lá no Sinédrio, preso, depois de ter apanhado. Não puderam matar naquele momento, disseram: "Ei, vem cá, vamos dar mais umas 10 lapadas em você, vou lhe soltar, agora acaba de falar, para de falar nesse Jesus." Ele disse: "Infelizmente eu não posso fazer isso." Se somos cristãos, somos chamados para a obediência a Deus. Nós não somos chamados para a obediência a ritos. Nós não somos chamados para a obediência a costumes, a tradições. Temos que obedecer às autoridades instituídas por Deus no nosso país. Prefeito, governador, juiz, seja o que for. Mas no momento em que eles querem que nós venhamos desobedecer a Deus para obedecê-los, acabou. Mas eu vou preso? Vamos. Vão trucidar a gente, trucidem. Nosso padrão de vida é baseado na vontade boa, agradável e perfeita de Deus e não naquilo que a humanidade faz ou espera que façamos. Se nós professamos que Jesus é nosso Salvador e Senhor, precisamos não nos esquecer que o nosso prazer está em obedecê-lo. Portanto, o nosso prazer não deve e nem pode ser rendido e vendido às vontades da carne e dos padrões desse mundo. Terceiro e último princípio de um salvo separado para a glória de Deus. É que a Ele está dada uma expressa e clara ordem à santidade. Versículo 15: agora, porém, sejamos santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. O apóstolo Pedro fala aqui sobre o caráter de Deus, afirmando que Ele é santo. Portanto, quando Pedro fala aos salvos de Deus, para que vivam inconformados com o mundo, por outro lado, incentiva-os a imitarem ao Senhor em toda a sua diferença. Isto é, assim como Deus é plenamente diferente do mundo, o cristão que tem a esperança certa de sua salvação, guardada e protegida pelo Senhor no céu, esse deve ser diferente do mundo em todo o seu bom procedimento. E eu quero com vocês observar aqui somente 2 versículos, nesses 2 versículos, 3 fundamentos sublimes. O primeiro fundamento: a ordem da santidade é dada pelo Deus Santo. Versículo 15, olha, veja, ele começa assim: agora, porém, sejam santos. E ele termina: como é santo aquele que os chamou. Wayne Grudem, ele interpreta estas palavras da seguinte forma: conforme o modo como Deus é santo, vós mesmos deveis ser santos, moldando vossa santidade de acordo com a dele. Ninguém há com mais autoridade para dar ordem à santidade do que Deus. É porque essa palavra aqui pega a gente tudinho, bota tudo num balaio e a surra é grande. Que eu não tenho autoridade para estar falando isso. É porque aqui está sendo exposta a palavra de Deus.
Portanto, Ele é que é santo e Ele é que tem autoridade. E a sua palavra tem autoridade a falar aos seus santos. Porque Ele salvou a nós, não foi para outra coisa, mas para glorificar o nome dEle. E não temos como glorificar o nome dEle vivendo como o mundo vive. É um chamado poderoso e plenamente eficaz. O de Deus por nós pecadores, quando Ele nos convoca das trevas do pecado à vida cristã. E a tudo quanto implica nela caminhar nessa vida cristã. Ou seja, um chamado para uma comunhão com Deus Santo e ser santo como Ele é. Esse é o chamado. Nós não tínhamos comunhão com eles, eram inimigos dele, eles vinham para mim. Agora, para a gente viver com ele, nessa comunhão, nós temos que lutar a sermos obedientes aos seus preceitos. Lutarmos a sermos santos como ele é santo. Sendo assim, não podemos ser santos como santo é aquele que nos chamou. Se nos conformar com os padrões do mundo, não tem perigo. Ele não vai ver isso no nosso coração. Ele não vai ver isso se a gente ficar nos adaptando, nos amoldando ao modismo desse mundo. Quem se conforma se amolda. O pastor Hernando Dias Lopes, sobre isso, ele comenta assim: não fomos destinados apenas para a glória, mas para sermos semelhantes ao Rei da Glória. O outro fundamento é que a ordem à santidade envolve toda a nossa vida, não é só um pedacinho, não. Não é só esse tempo aqui dentro do culto, não. Olha na metade, no meio do versículo como está. Do versículo 15, em tudo o que fizerem, sejam santos. O final diz, como é santo aquele que o chamou, em tudo que fizerem. É a mais pura verdade, eu sei disso, que nesta vida nunca conseguiremos ser santos quanto Deus o é. No entanto, porque Ele é santo, nós devemos lutar e muito em querer ser santo, como santo Ele é. O fato de não alcançarmos nesta vida este padrão, isso não nos deve nos deixar levar a nos conformar com esse mundo e a viver nos mesmos procedimentos da vida anterior. Que transformação foi essa? Pedro diz, sejam santos em tudo o que fizerem. E isso implica num processo de santidade progressivo, crescente, e que abrange cada particularidade de nosso caráter e de nossa personalidade. Visto que todo o nosso procedimento, ele deve evidenciar e resplandecer o caráter santo de Deus. Um cristão não tem uma vida dicotômica, ou seja, separada, divorciada. Quando eu falo divorciado, o cristão não pode ter uma vida separada do tipo, o cristão não tem uma vida espiritual, o cristão tem uma vida espiritual, mas também tem uma vida secular. A exemplo de muitos que entendem que não são cristãos, ou melhor, que são cristãos na igreja, mas que no trabalho ele diz, aqui eu não sou. Que são cristãos na igreja, mas não são cristãos na escola, na universidade. Que são cristãos na igreja,
mas não são cristãos. No prazer, no lazer, na viagem, nos aniversários, nos casamentos. Se nós somos cristãos, queridos, nós temos que ser Ele, cristão em todo lugar e em tudo o que fizermos, em todos os setores da nossa vida. É fácil? Mas não é impossível. Terceiro fundamento é que a ordem à santidade, ela é bíblica. Versículo 16 diz: pois as Escrituras dizem, não é pastor, não é ninguém. Não é nenhuma pessoa que está dizendo isso. Não é costume nem tradição de igreja. Quem está dizendo é a palavra de Deus. E ela está dizendo: sejam santos porque eu sou santo. A pergunta poderia ser: por que os cristãos devem ser santos? E qual é a resposta que a gente vai dar? Porque está escrito. Que a Bíblia fala. E Pedro, ao exortar seus leitores sobre a santidade, não faz por uma questão filosófica de si próprio, dele próprio. Mas Pedro faz isso fundamentado na palavra de Deus e pela autoridade dessa palavra, não da de Pedro. O pastor Warren Wiersbe, sobre isto, ele comenta o seguinte: a palavra revela a mente de Deus de modo que devemos aprendê-la. A palavra revela o coração de Deus de modo que devemos amá-la. E revela a vontade de Deus de modo que devemos obedecê-la. O ser humano como todo, isto é, a mente, o coração e a razão, precisa ser controlado pela palavra de Deus. A questão é como é que nós estamos inseridos nisso? Até que ponto ela está controlando? Não, ali, acolá, eu estou vacilando, beleza. Mas ela tá ali, essa palavra está lhe impulsionando a você se arrepender. Porque essa palavra ela aconselha, ela orienta, mas ela corrige. Se você não foi bem orientado, porque falou mais alto, não teve controle, a carne falou mais alto, mas você aceitou a correção depois. Mistério de louvor. Se o ser humano cristão não for tomado pela palavra, em submissão voluntária, sabe o que ele vai ser? Somente um religioso moralista. Um fariseu. Será uma busca de santidade superficial. Uma busca muitas vezes somente em palavras. Mas ainda que haja uma santidade, essa santidade, esse fariseu, ele o faz não por quem? Não por Deus, mas por qualquer outra coisa. Talvez para o irmão não ver, o irmão não falar. Talvez que com isso eu vou ganhar alguma coisa. Talvez com isso eu vou ganhar a liderança de uma igreja, ser pastor de uma igreja. Buscar a palavra e submeter a palavra, a submissão não é por uma simples religiosidade, algo superficial.
se submete por Deus. Você não vem para a igreja por conta dos irmãos, não. Você é terciário, secundário. Você não vem para a igreja porque o louvor é bonitinho. Você não vem para a igreja por conta do pastor. Você tem que vir para a igreja por quem? E esse é Cristo. Se você vem aqui para a igreja só para marcar presença, você está perdendo tempo. Se você está vindo para a igreja e não está prestando o culto a Ele, nem está recebendo a sua palavra, homem, mulher, pelo amor de Deus, está perdendo tempo. O teu louvor não está sendo recebido. E a palavra que você está sendo recebida, você não está dando atenção. Tem sentido. Vim para a igreja para ser um número, só um número. Para dizer, não, eu fui para a igreja. Para dizer que segunda-feira vai ser uma bênção, porque eu tive na igreja. Eu não orei. Eu fechei o olho, mas não orei. Eu cantei, mas não foi com o coração. Não foi com a verdade da minha vida. Eu escutei a palavra, uma coisa ou outra. Tinha coisa mais importante para eu fazer, coisas para eu pensar. Já pensou você chamar alguém, nós, e irmos para a casa do Senhor de todo jeito? Agora eu acho engraçado que a gente vai para um hospital, não vai de todo jeito. Se a gente for chamado para visitar o congresso, vai tudo arrumado. O que é para fazer? Não, você senta aqui e aguarda. Senta ali e aguarda. Tem que esperar. Agora está o momento da guarda, trocar a guarda. Tem que esperar. Aguarda. Você não entra num júri vestido de todo jeito. Não entra. Mas na igreja o povo quer vir vestido de todo jeito. Você não entra na igreja, dentro de um júri e fica com converseiro dentro da igreja, dentro do momento do júri. Se ficar, o juiz manda tirar você dali. A gente vir para a igreja sem propósito. E só tem um propósito de vir para a igreja, é prestar o culto ao Senhor. O culto não é meu e nem é seu, o culto é para o Senhor. Nós viemos aqui para adorá-lo. E saímos daqui para adorá-lo também. Um processo de santificação fundamentado nesses parâmetros superficiais. Só vai terminar isso numa vida farisaica, cheia de hipocrisia. E se tem uma coisa que um salvo não é fariseu, hipócrita. Mas ele é santo, como santo é aquele que o salvou.
quando os seres humanos ouvem a palavra de Deus, e estes conseguem ter o perfeito entendimento de suas verdades mediante o sobrenatural renascimento, daí em diante esta palavra, ela é remetida aos seus corações, sendo guardada como um precioso tesouro. E assim estes são impulsionados a uma voluntária vontade de comportar-se conforme essa palavra os ensina a viverem como filhos, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E assim estes desistem e rejeitam se comportarem da mesma forma que o mundo se comporta. E sabe por quê? Porque eles agora não se conformam mais com o mundo. Eles agora sabem que Cristo morreu por eles e eles morreram em Cristo. Assim como também eles sabem que agora foram vivificados em Cristo e vive Cristo neles. E agora a sua vida é para Cristo, para o louvor da sua glória. Eles sabem que o propósito chamado de Deus, a nossa salvação, a nossa salvação, é para Ele nos separarem para a glória do seu nome. Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor nosso Deus.